Olá pessoal, meu nome é Gesi Moura, sou instrutor de informática, dou aula há 6 anos e vamos iniciar o curso de Word, Microsoft Word, voltado aí para iniciantes, o módulo básico, para aqueles que têm pouco ou nenhum conhecimento nesse aplicativo. Vamos começar abrindo o programa aqui no Windows 7 que estamos utilizando, botão iniciar, todos os programas, na lista que se abre apontamos para Microsoft Office, podemos clicar e vamos até Microsoft Office Word 2007. Vamos utilizar a versão 2007 aqui, porém os conhecimentos podem ser aplicados em outras versões também, tá? Começando com o seguinte, o Word ele é um editor de textos, ele é classificado nessa categoria, editor de textos, tá? Ele é um dos melhores editores de texto que temos no mercado de trabalho hoje. Ele permite que você crie textos simples e textos avançados e oferece recursos que facilitam o nosso trabalho no dia a dia, tá? A área de trabalho do Word é composta por alguns elementos que vamos conhecer agora, como por exemplo aqui em cima nós temos a barra de títulos que apresenta o nome do programa, Microsoft Word, e o nome do documento, o trabalho que nós estamos criando, editando. Até o momento em que salvarmos o trabalho, fica aqui documento 1 ou 2, 3, né? E a partir do momento que você salvar o trabalho, vai aparecer então o nome que você der ao seu trabalho, tá? Nós temos aqui uma barra de acesso rápido, são algumas ferramentas que usamos mais, com maior frequência no dia a dia, temos aqui acesso a elas, como é o caso do botão salvar e outros que podemos acrescentar quando necessário. Nós temos aqui à esquerda o botão Office, ele que nos dá acesso ao menu com as principais opções usadas também aí, como salvar, imprimir, abrir um arquivo salvo anteriormente. Vamos conhecer bem esse menu na sequência aí. Nós temos aqui a faixa de opções também. São várias guias, onde cada guia, ao ser clicada, apresenta uma categoria de ferramentas diferente. Essas ferramentas são sugeridas pelo próprio nome da guia. Por exemplo, a guia exibição vai nos oferecer recursos para exibição de elementos na tela, tá? Programar ou personalizar a exibição de elementos na área de trabalho na tela do Word. Voltando aqui para a guia início. Logo abaixo, nós temos aqui a área de trabalho do programa, a área de edição de textos de fato, né, representada aqui por uma folha, parece uma folha de papel, indica que é aqui que nós vamos trabalhar, editar. O cursor, esse pontinho, risquinho que fica piscando, indica onde acontecerá a inserção de qualquer texto ou elemento dentro da área de trabalho. Logo abaixo da área de trabalho, nós temos aqui a barra de status, ela que apresenta informações úteis ao nosso trabalho no dia a dia, como por exemplo, o número da página em que estamos, o total de páginas, dentre outras informações que vamos observar ao longo do nosso trabalho, tá? Temos aqui uma barra de rolagem na vertical e eventualmente, dependendo do tamanho da tela, teremos uma barra de rolagem aqui na horizontal também, ok? A próxima barra já é a barra de tarefas aí do Windows. Então essa é a área de trabalho do Microsoft Word. Vamos começar a interagir com o programa. Como ele é um editor de texto, precisamos ter um texto para começar a conhecer o aplicativo. Vamos digitar aqui um texto então. Pode ser ali, por exemplo, Microsoft Word. Texto na tela. Nós vamos conhecer que primeiramente, antes de fazer qualquer alteração no texto, nós vamos começar a trabalhar na sequência com formatação. Formatar um texto é você mudar a forma dele, mudar realmente a aparência dele, criar uma nova ou alterar a aparência, a forma, daí o nome formatação. Antes de formatar um texto, é necessário selecionar para indicar onde as alterações irão acontecer. Nós podemos selecionar um texto de várias formas diferentes. Primeiramente, usando o mouse, podemos posicionar o cursor no início do texto, clica, segura, mantém o botão pressionado e arrasta o mouse por sobre o texto, ficando assim marcado, selecionado. Indica que qualquer alteração irá acontecer exatamente nessa área marcada, nessa área selecionada, tá? Uma outra forma de selecionar o texto é dando duplo clique em alguma palavra e a palavra em questão será selecionada. Então sempre que eu der duplo clique, a palavra será selecionada. Eu posso ainda, ao invés de dar duplo clique, dar 3 cliques e todo o parágrafo será selecionado, ok? Então não só a palavra, mas todo o parágrafo será selecionado.
eu posso ainda fazer a seleção utilizando o teclado. Então, posiciono o cursor no início do texto e as setas de navegação do teclado, direita, esquerda, para cima e para baixo, me ajudam a me deslocar dentro do texto. Se eu fizer esse mesmo procedimento com as setas, mas utilizando a tecla Shift ao mesmo tempo, mantenho a tecla Shift pressionada e ao deslocar-me dentro do texto, ele vai selecionando tudo por onde eu passar. Então, é uma forma de selecionar utilizando o teclado. Em algumas situações é mais interessante, vai ser mais precisa a seleção, né? Eu posso ainda utilizar um outro atalho no teclado, que são as teclas Ctrl mais a letra T, Ctrl T, e aí é um atalho para selecionar não só uma palavra, não só um parágrafo, mas o texto inteiro. Independente se o seu trabalho tem uma página ou 200 páginas, todo o texto será selecionado com o atalho Ctrl T, ok? Para tirar a seleção de qualquer área do texto, basta clicar na parte branca da tela, né, ou em qualquer lugar aqui fora do texto, toda a área branca, ou utilizar alguma das setinhas aqui do teclado, também a seleção será cancelada, ok? As opções de formatação que nós vamos conhecer encontram-se aqui na guia Início. Ao clicar na guia Início, nós temos essa guia dividida em várias categorias, em vários grupos de ferramentas. O primeiro grupo, chamado Área de Transferência, o segundo grupo, chamado Fonte, que é justamente o que nós vamos utilizar, tá? Só para apresentar os demais grupos, parágrafo, são formatações aí, configurações de parágrafo, estilo e edição. Tá? Então a gente vai conhecer essas opções na sequência. E claro, vamos iniciar nos focando aqui na parte de formatação. A gente formata um texto para deixar ele mais apresentável, né? Com uma aparência mais atraente, mais profissional. Então vamos primeiramente selecionar o texto que queremos formatar. Vamos selecionar todo o texto, utilizei o mouse, clicando, segura e arrasta, e vamos alterar primeiramente o tipo de letra, chamada fonte. A fonte é um tipo de letra diferente que podemos alterar. Vamos fazer uma alteração bem notável aqui. Então olha só, texto com uma fonte diferente, um tipo de letra diferente. Ok, aqui dá para notar bem a diferença. Podemos alterar ainda na mesma guia, além da fonte, o tipo de letra, podemos alterar o tamanho da letra. Claro que quanto maior o número aqui apresentado, maior vai ser o tamanho do seu texto na tela. E além das opções de tamanho que nós temos aqui na lista, nós podemos personalizar. Por exemplo, eu gostaria de utilizar a fonte no tamanho 15, mas não tem aqui, eu tenho 14 e depois o 16. Então eu posso digitar na minha caixa de quantidade o tamanho que eu quero, tamanho 15, Enter, e eu tenho aqui a minha fonte no tamanho 15, ok? Eu posso ainda alterar o tamanho da fonte, aumentando ou diminuindo gradativamente, utilizando os atalhos aqui na barra de ferramentas também. Aumentar ou reduzir fonte. Então vamos selecionar o texto. Utilizei uma outra forma de seleção, posicionando o cursor antes do texto, aqui no limite da margem. Vamos falar sobre margem depois. Dou um clique, o texto é selecionado também. Vamos lá na guia Início e aumentar texto ou diminuir texto, né? Então nós temos ali a opção aumentar ou diminuir. Vamos diminuir. Ok. Então, algumas opções de formatação que melhoram a aparência do texto, deixando ele mais apresentável e mais profissional. Podemos ainda acrescentar alguns recursos para destacar o texto, como negrito, itálico e sublinhado, tá? Então, na primeira palavra, Microsoft, vamos mudar a fonte aqui para ficar mais interessante. E o tamanho, vamos aumentar um pouquinho também, o tamanho 18. Então, ó, apenas na palavra Microsoft, a primeira palavra do nosso texto, vamos utilizar negrito. Então, observa que o negrito deixa o texto mais forte, mais destacado. É uma forma de destacar algo dentro do seu texto. O itálico deixa o texto levemente inclinado para a direita, também destacando, chamando a atenção para essa palavra ou para essa frase inteira, de acordo com o que você precisa destacar. Selecionando todo o texto ainda, vamos acrescentar o último recurso na nossa sequência aqui, que é o sublinhado, também muito utilizado no dia a dia para destacar palavras, títulos, né, subtítulos, enfim, está aí a opção. Temos ainda a opção aqui
riscado, né? Nós podemos colocar aqui um efeito taxado, ele vai fazer um risquinho sobre o texto, também destacando aí alguma palavra, alguma parte do texto, tá? O último recurso nós não vamos utilizar, vamos remover. Então, sempre que eu quiser remover uma formatação, eu vou voltar no mesmo local onde eu a apliquei, posso alterar a fonte, o tamanho, e eu posso simplesmente clicar nos botões para desmarcar. Então, o botão taxado está ativado. Clicando no botão, eu desmarco e também desativo a opção de formatação, tá? Temos aqui ainda a opção de alterar a cor da fonte. Então, ao passar o cursor em cima, ali no texto ele já mostra, não dá para ver porque o texto é pequeno, mas ele já dá uma prévia da formatação. Vamos mudar aqui para vermelho, vamos utilizar este tom, e tá aí, ó. Quando o texto está selecionado, o tom da cor fica um pouco diferente devido à seleção. Clicando fora para tirar a seleção, eu tenho aí a apresentação da cor utilizada, tá? E, por fim, nós podemos utilizar um marcador de texto, cor do realce do texto. Eu posso escolher uma cor, vai ficar realçando a área do meu texto, uma parte. Vamos colocar aqui o amarelo, mais comum, mais utilizado. Então tá aí, né? Um marca-textos, uma espécie de um marca-texto aqui dentro do Word também, ok? Nós vamos encerrando essa aula por aqui. Um grande abraço e até a próxima!